Esse artigo apresenta uma análise filosófica sobre as condições necessárias para a possibilidade do conhecimento e explora o que poderia satisfazer essas condições, de modo a fornecer um critério de justificação suficiente para a existência do conhecimento. Examino duas possibilidades para fundamentar e justificar o conhecimento: a epistemologia teonômica, que é o teísmo revelatório, e a epistemologia autônoma, que é o que a mente poderia conhecer independentemente da existência de Deus e de revelação divina. Argumento que problemas surgem especificamente da epistemologia autônoma e tornam impossível fundamentar e justificar afirmações de que o conhecimento existe. Demonstro que a epistemologia teonômica evita esses problemas e oferece uma solução para estabelecer as condições necessárias para a possibilidade do conhecimento. Qual é a nossa razão para a razão? Primeiro, vamos investigar o que se entende por razão. Tipicamente, na filosofia, razão significa a faculdade ou os processos pelos quais fazemos inferências lógicas, adquirimos conhecimento, etc. Também pode significar os princípios a priori que se opõem à sensação e à percepção, aquilo que os empiristas obviamente negam. Para o nosso propósito, falaremos sobre o primeiro e não sobre o segundo. Portanto, quando perguntamos qual é a nossa razão para a razão, estamos perguntando se os processos cognitivos pelos quais fazemos inferências lógicas, deduções, argumentos, adquirimos conhecimento, etc., são normativos e legítimos. Em segundo lugar, estamos perguntando qual seria a razão, a evidência ou argumentos para sustentar o fato de que nossos processos lógico-cognitivos são normativos e de fato epistemologicamente legítimos. Além disso, como procederíamos para estabelecer que as supostas razões, evidências ou argumentos são de fato aceitáveis? Essas considerações se enquadram no domínio do que se denomina metaepistemologia e buscam descobrir o que seria verdadeiramente um primeiro princípio epistêmico não problemático, ou seja, um princípio epistêmico fundamental que é invocado para justificar todas as outras afirmações epistêmicas e normativas, mas que não é ele próprio contingente e ou justificado por outros princípios epistêmicos. O que é justificação? Existe uma vasta literatura sobre o tema da justificação epistêmica. O que é, precisamente, a justificação, o que se qualifica como justificação, etc. Para os propósitos desse artigo, não há necessidade de entrar nos detalhes desses debates. Basta assumir uma noção geral de justificação que possa se adequar às diversas teorias filosóficas sobre a justificação epistêmica. A justificação é geralmente entendida como uma razão ou uma razão correta para sustentar uma crença ou inferir outra crença. Em outras palavras, a justificação epistêmica é a crença correta em relação ao conhecimento. Como estamos investigando o que torna o conhecimento possível e o que serviria como justificação para acreditar que o conhecimento e a razão existem, estamos fazendo perguntas metalógicas e metaepistemológicas. Além disso, assumimos que a lógica e a razão são normativas e legítimas. De fato, assumimos que podemos conhecer coisas. No entanto, quando buscamos justificativas para a normatividade e a legitimidade dessas duas coisas, estamos perguntando: o que torna essas suposições fundamentais verdadeiras e quais respostas possíveis poderiam servir como razão para a veracidade da lógica, sua obrigatoriedade normativa e sua legitimidade? Qual é a razão pela qual o conhecimento é possível e quais razões explicariam legitimamente como podemos saber que o conhecimento existe? Em última análise, essas questões dependem do que constituem as pré-condições necessárias para o conhecimento e como é possível ter acesso a essas condições. Ao considerarmos a existência do conhecimento, dos fatos, da validade da lógica e dos argumentos, das conclusões derivadas da experiência, surge uma questão importante para o investigador reflexivo: como determinar se a razão humana, sem o auxílio de quaisquer outros poderes, pode de fato realizar o que se propõe a fazer, isto é, conhecer a realidade e o que é verdadeiro? Em outras palavras, somente na esfera da razão humana podemos determinar se o conhecimento existe? Pode-se ser tentado aqui a responder que, como nenhum contra-exemplo pode ser imaginado, a universalidade da lógica é inegável. Mas o mero fato de estarmos psicologicamente predispostos a não conseguirmos pensar o mundo em outras categorias que não as lógicas, justifica concluirmos que o mundo está limitado por essas categorias? Por que deveríamos pensar que nossas limitações psicológicas descrevem todo o universo? Uma incapacidade psicológica de modificar a maneira como pensamos sobre a universalidade da lógica não prova que ela seja de fato universal. Significa apenas que não podemos modificar a maneira como pensamos sobre ela. Visto que todos pressupõem algo, um pré-compromisso a usar a lógica, a razão, as evidências, os argumentos, etc., não há ninguém que seja pressuposicionalmente neutro quando se trata de questões fatuais e da experiência. Consequentemente, o uso da razão, da lógica, das evidências, dos argumentos, etc., não é algo comprovado pela experiência ou pela razão. É aquilo pelo qual se procede à prova de tudo mais. O que encontramos em tal análise é que, em vez de provar fatos,
inevitavelmente incorremos em petição de princípio. Portanto, duas questões surgem imediatamente. Quais são as precondições de inteligibilidade, ciência, lógica, experiência e moralidade que devem ser pressupostas para fundamentar e justificar o uso da razão, da lógica, da evidência, dos argumentos, etc. E pode a razão humana, quando isolada apenas em seu próprio espaço de razão, determinar se seus processos são legítimos, de modo que possamos conhecer qualquer coisa sem cair em ciclo vicioso? Como não existe ninguém isento de pressuposições, e visto que nossas pressuposições determinam como vemos o homem, o mundo, o conhecimento, a ciência, a ética, etc., avaliaremos quais pressuposições possíveis determinariam nossa percepção dessas coisas. Todas as visões de mundo, posições, epistemologias e filosofias se resumem a serem sistemas autônomos ou teônomos. Discutirei o que cada uma dessas duas posições implica e suas consequências para a possibilidade do conhecimento mais adiante. Contudo, vejamos algumas dificuldades fundamentais do que chamo de epistemologia autônoma. Existem vários problemas fundamentais com o que chamo de epistemologia autônoma. Por epistemologia autônoma, entendo qualquer tentativa de construir uma explicação filosófica do mundo partindo do pressuposto de que é possível que Deus não exista ou que seja possível ao homem possuir conhecimento e apresentar uma explicação coerente e justificada desse conhecimento, independentemente da existência e revelação de Deus. Ou se considera a razão humana como fundamentada na revelação de Deus, ou se considera a razão humana como independente. Muito se fala sobre várias teorias epistêmicas, visões de mundo e posições a respeito do mundo. No entanto, existem, na verdade, apenas dois pontos de partida ou pressupostos epistêmicos possíveis. Pôr o cavalo epistemológico na frente da carroça metafísica. Em certo sentido, a metafísica é anterior ao conhecimento, visto que seriam as estruturas ontológicas do mundo que determinariam se o conhecimento é possível, como é adquirido e sob quais condições é obtido. Contudo, a dificuldade reside no fato de que é preciso saber qual metafísica está correta para determinar qual explicação epistemológica está correta. Em outras palavras, como a metafísica determinará a epistemologia, como e o que podemos conhecer, teremos que saber, isto é, epistemologia, primeiro qual é a metafísica correta. Porém, não podemos responder à primeira parte sem estabelecer uma epistemologia correta, a segunda parte. Não podemos estabelecer uma epistemologia correta sem estabelecer a primeira parte, e assim por diante. Portanto, o homem autônomo não pode fazer nenhuma afirmação justificada de que o conhecimento existe ou alegar possuir conhecimento. Abordarei essa questão mais tarde, mas basta salientar que esse dilema ocorre devido à finitude do homem e ao fato de ele não se encontrar em uma posição epistêmica e metafisicamente privilegiada para resolver essa tensão dialética entre essas duas categorias. Já fiz uma distinção importante em outro lugar entre o conhecimento de primeira ordem, por exemplo, S sabe que P, e o conhecimento de segunda ordem, por exemplo, S afirma que sabe P, ou S sabe que sabe P. Distinção essa que é muitas vezes mal compreendida ou negligenciada. Ao investigar quais justificativas possíveis serviriam para fundamentar o conhecimento em nossas afirmações de que o conhecimento existe, estamos fazendo uma pergunta de segunda ordem sobre o conhecimento e justificativa, que se distingue das afirmações de primeira ordem, independentemente de seu conteúdo, de primeira e segunda ordem, ser o mesmo. Além disso, essas distinções não devem ser confundidas com as questões familiares em epistemologia relativas à chamada tese Kaká. Ao apontar isso, evitamos todo o debate entre o internalismo e o externalismo, etc. Podemos admitir que é possível que uma pessoa S saiba que P, e, se ela sabe que P, então também é possível que S tenha um conhecimento de segunda ordem de que sabe que sabe. Em outras palavras, reconhecemos que o conhecimento de primeira ordem não depende do conhecimento de segunda ordem, mas sim ao contrário. No entanto, nossa questão e preocupação não se referem ao conhecimento de proposições particulares, mas sim ao conhecimento em geral e como é possível fundamentar e justificar a existência do conhecimento, que é uma questão de segunda ordem. Quaisquer afirmações sobre a existência do conhecimento de primeira ordem serão inevitavelmente afirmações de segunda ordem, que pressupõem a existência do conhecimento de primeira ordem. Portanto, nossas afirmações de segunda ordem sobre o conhecimento só podem ser justificadas se primeiro justificarmos a existência do conhecimento em geral de primeira ordem. Contudo, temos um problema sério e insuperável. Considere o seguinte argumento. Primeiro, se é verdade que o conhecimento existe de primeira ordem, então nossas crenças e afirmações de que conhecimento existe também são verdadeiras. Segundo, a primeira ordem deve ser confirmada para que possamos confirmar a segunda ordem. Terceiro, no entanto,
Qualquer afirmação ou declaração sobre a primeira ordem é uma declaração de segunda ordem. Quarto, portanto, nunca se pode fazer, ou melhor, nunca se pode afirmar uma proposição de primeira ordem, pois sempre se fazem proposições de segunda ordem. Portanto, o homem autônomo não pode estabelecer se o conhecimento existe. Grande parte dessa crítica se baseia na circularidade viciosa a qual a epistemologia autônoma está comprometida ao afirmar que o conhecimento existe. Para ver isso com mais clareza, consideremos como a existência do conhecimento e 2 como a afirmação de que o conhecimento existe. 2 só pode ser verdadeiro se 1 for verdadeiro. No entanto, estamos investigando se 1 é verdadeiro. E todas as tentativas de confirmar a veracidade de 1 envolverão 2. Em outras palavras, não posso chegar a 1 sem 2, mas 2 depende de 1. Portanto, nunca chego a 1. Consequentemente, a epistemologia autônoma ou recorre à trivialidade, isto é, o conhecimento existe se o conhecimento existe, ou assume o que deseja provar. Isto é, afirmações de segunda ordem são assumidas para provar afirmações de primeira ordem, e afirmações de primeira ordem são assumidas para provar afirmações de segunda ordem, o que é uma circularidade viciosa e um exemplo de bootstrapping epistêmico. Os críticos do meu argumento alegaram que estou afirmando erroneamente que existe uma demanda por justificação para crenças de segunda ordem, e que isto pode ser contestado com base no fato de que as pessoas terão diferentes condições para o que se qualifica como justificação ou diferentes modelos de justificação. No entanto, isso ignora completamente o ponto principal. O problema não é simplesmente que as crenças de segunda ordem requerem justificação, mas sim que os modelos epistêmicos de justificação de primeira ordem nunca podem ser justificados em nenhum modelo, devido ao fato de que a epistemologia autônoma sempre resultará em tautologias triviais ou circularidade viciosa ao tentar fornecer qualquer tipo de justificação para afirmações de primeira ordem sobre o conhecimento. Novamente, afirmar que não há diferença de conteúdo ou atos mentais sobre metacrenças de segunda ordem e crenças regulares de primeira ordem, apontando que elas são, em vez disso, constitutivas, não aborda a questão em pauta. Meu argumento não se baseia na ideia de que crenças de segunda ordem sejam atos mentais distintos e independentes que requerem crenças adicionais como relação de suporte. A questão é que não há como justificar em nenhum modelo o conhecimento a partir de um ponto de partida autônomo. A pergunta será sempre: como determinamos que o conhecimento existe e justificamos essa crença? E a resposta, partindo de qualquer ponto de vista epistemológico autônomo, será: bem, se a minha teoria inventada sobre o conhecimento for verdadeira, então é assim que saberíamos e justificaríamos a existência desse conhecimento. Embora não tenha justificativa para acreditar que a minha história inventada seja verdadeira. Como Mannion aponta, a história da epistemologia demonstra que o homem, sem auxílio, não alcançou, nem pode alcançar, um fundamento sobre o qual basear uma teoria do conhecimento. Veremos que qualquer teoria do conhecimento que se origine unicamente do homem deve ser caracterizada como arbitrária, ambígua e incoerente. Mas, se o homem não tem uma teoria coerente do conhecimento, então suas crenças são infundadas. E se suas crenças são infundadas, então ele não pode reivindicar possuir conhecimento. Portanto, a epistemologia autônoma não pode dar uma razão para a razão e não pode afirmar que o conhecimento existe. Significado e construção narrativa. O que significado tem a ver com o conhecimento e com nossas preocupações com a justificação e o fundamento epistêmico? Não há necessidade de abordar as diversas teorias filosóficas do significado nesse artigo. Para os nossos propósitos, podemos simplesmente assumir uma noção comum de significado em nossa linguagem ordinária. Por exemplo, esta frase tem significado. Nossa linguagem desempenha a função de transmitir informações, significado cognitivo, e serve para fornecer uma explicação das coisas do mundo. É por isso que, como afirma Russ Mannion, qualquer tentativa de interpretar o mundo, seja em parte ou como um todo, nos envolve na construção de narrativas. Buscamos formular conjuntos coerentes de proposições que se encaixem facilmente com os dados disponíveis. Justificações propostas, explicações metafísicas e sistemas epistemológicos não existem atomicamente em um vácuo, a parte de uma narrativa. Sim, nem toda narrativa será vista como uma justificativa proposta, uma explicação metafísica ou um sistema epistemológico, mas toda justificativa proposta, explicação metafísica ou afirmação epistemológica implicará uma narrativa. Tudo isso se relaciona com nossas considerações atuais, porque não podemos dizer que algo é verdadeiro, justificado ou conta como conhecimento, enquanto ao mesmo tempo presumimos que essas coisas sejam desprovidas de significado. Portanto, verdade, justificação, conhecimento, etc., pressupõem que sejam significativas. No entanto, nem todas as narrativas são iguais.
Algumas se encaixam facilmente, outras nem tanto, e algumas se auto-estagnam, isto é, contêm proposições que impedem a possibilidade da própria construção narrativa. Devemos considerar então que todas essas narrativas auto-estagnantes são desprovidas de significado e, portanto, inúteis, e, portanto, não precisam ser exploradas como possíveis interpretações do mundo. Não obstante, existem realmente apenas duas narrativas a serem consideradas, e com isso, apenas duas justificativas possíveis que poderiam ser oferecidas. Existem apenas duas histórias. Uma é a história onde não há Deus, e o mundo, as leis, os argumentos, a lógica, etc., em última análise, têm de ser explicadas a partir da suposição de que não há Deus. A outra história é onde existe um Deus que propositalmente e intencionalmente cria o mundo, as leis, os argumentos, a lógica e o homem, que pode conhecer e ter acesso a essas coisas. Essas são histórias antitéticas. Um é uma história de propósito e intencionalidade, não no sentido técnico, filosófico, linguístico, mas como sinônimo de propósito, e a antítese disso é o acidente. Portanto, o acidente é a pressuposição da outra narrativa. Nessa história, você tem conhecimento acidental, significado acidental, leis acidentais, lógica acidental, etc., que são todos um oxímoro e autodestrutivos, uma vez que conhecimento, significado, leis, lógica, inferência, etc., todos excluem o acidente em suas definições. Consequentemente, a visão não teísta não pode justificar nenhuma de suas suposições sobre o mundo, o conhecimento, os argumentos, as leis e a lógica. Na verdade, pressupõe-se a visão teísta de propósito e intencionalidade, até mesmo em falar sobre essas coisas. Portanto, pela impossibilidade do contrário, o teísmo revelatório é verdadeiro, e a única coisa que poderia servir como justificação, o razão da razão, é Deus e sua revelação. Como o uso da razão, da lógica, da evidência, dos argumentos, etc., não é algo comprovado pela experiência ou pela dedução, mas sim aquilo pelo qual se procede à prova de tudo mais, a tarefa para descobrir as condições necessárias para o conhecimento reside no domínio dos argumentos transcendentais. Os argumentos transcendentais, cunhados pela primeira vez por Kant na dedução transcendental de sua crítica da razão pura, são argumentos que tentam estabelecer as condições transcendentais para a possibilidade do conhecimento. Para Kant, trata-se da tentativa da mente de estabelecer uma conclusão, não por meio da dedução, mas sim de chegar a uma conclusão transcendentalmente, isto é, o processo pelo qual se demonstra que, se a conclusão não for verdadeira, o próprio conhecimento não seria possível. Em outros artigos, apresentei diversos argumentos pelos quais se pode demonstrar que Deus pode ser deduzido transcendentalmente. Ilustrei isso usando tanto um argumento modus ponens quanto um argumento disjuntivo. Muitos críticos me acusam de assumir arbitrariamente Deus como a condição necessária para a possibilidade do conhecimento, e afirmam que, embora o argumento seja válido, Deus serve simplesmente como um termo, marcador, para o argumento. Concluem que, portanto, qualquer termo ou axioma poderia servir para fazer tal argumento funcionar, refutando o argumento teísta de que Deus é a condição necessária. No entanto, gostaria de salientar que Deus é categoricamente diferente de axiomas ou termos, axiomas ateístas ou não. Os axiomas são finitos, contingentes, não autoexplicativos nem autojustificáveis. Os axiomas são proposições e são impessoais, não podem possuir conhecimento. Além disso, não estamos usando Deus simplesmente como um termo, mas, como argumentei em meu artigo Uma Crítica Ortodoxa da Teologia Natural, o termo Deus não é um designador rígido e não pode possuir um significado independente do comportamento semântico e lógico específico, as regras e instruções com que é usado dentro de uma determinada religião. Portanto, quando usamos a palavra Deus em uma dedução transcendental, estamos nos referindo ao significado desse termo conforme definido e condicionado dentro da fé cristã ortodoxa oriental. É por isso que o argumento transcendental para a existência de Deus foi corretamente identificado como um argumento para um paradigma inteiro e não para um Deus ou termo genérico. A segunda crítica está relacionada à primeira. Argumenta-se que deduzir transcendentalmente Deus é circular, uma vez que não podemos saber que ele exista por meio de outro princípio epistêmico anterior, ou seja, ele só pode ser conhecido assumindo que ele existe e que é a condição necessária para a possibilidade do conhecimento. Em outras palavras, devemos assumir que ele existe para saber que ele existe, o que é circular. O problema, porém, não reside na circularidade em si ou na possibilidade dela ser alguma vez admitida, visto que a circularidade pode ser simplesmente um exemplo de autorreferência. Não há problema com a circularidade em si, visto que as palavras serão empregadas para dar uma explicação das palavras e da semântica,
Os argumentos serão usados para discutir outros argumentos e os paradigmas filosóficos serão autorreferenciais. O problema surge quando tentamos usar ou inevitavelmente invocamos a circularidade como meio de justificar algo quando ela é incapaz de fornecer uma justificação. Em outras palavras, a circularidade só é problemática ou viciosa quando não consegue realizar o que se propõe a fazer, isto é, fornecer uma razão ou justificação suficiente para o conhecimento. Em princípio, se alguém realmente encontrasse um primeiro princípio epistêmico, esse seria autorreferencial e autoautenticável. Não seria conhecido por algum princípio epistêmico anterior. O problema é se o suposto primeiro princípio epistêmico realiza a função que deseja que realize. Se não reconhecermos que existem pressupostos categoricamente diferentes daquilo que entendemos por Deus, reconhecendo que alguns pressupostos certamente não funcionariam como primeiros princípios, então qualquer coisa poderia ser pressuposta como condição necessária para a possibilidade do conhecimento. Consequentemente, se qualquer coisa pudesse ser pressuposta, não haveria crítica ao teísmo, visto que nenhum pressuposto seria melhor do que o outro, melhor ou pior do que o outro. Então, porque uma pressuposição diferente de Deus não pode servir como razão para a razão, um primeiro princípio epistêmico que possa fundamentar o conhecimento? A resposta fácil, que nunca parece fácil, é que a epistemologia autônoma, como mostrei anteriormente, não pode realizar essa tarefa. E como se trata de epistemologia autônoma ou epistemologia teonômica, a única razão possível para a razão que poderia servir para justificar a existência do conhecimento é Deus e sua revelação. A dificuldade reside em fazer com que as pessoas percebam a realidade dessa verdadeira disjunção e aceitem que todas as suas tentativas são simplesmente projetos ad hoc e autônomos de construção de sistemas, fadados ao fracasso epistêmico. As pessoas gostam de seus ídolos e muitas vezes relutam em abandoná-los. Outra objeção é deduzir a existência de Deus deduzir a existência de Deus transcendentalmente não prova a existência do Deus cristão ortodoxo. E quanto às outras religiões, isto é semelhante a outra objeção, a de que para provar que Deus existe como a única condição necessária para a possibilidade do conhecimento, e portanto provar sua existência por meio de uma dedução transcendental, seria preciso demonstrar que todas as outras visões de mundo são falsas. Como isso é impossível, dado que pode haver um número potencialmente infinito de visões de mundo, não se pode provar que o Deus cristão existe por meio de um argumento transcendental. O problema dessa objeção, no entanto, é que a maioria das visões de mundo, posições, podem ser reduzidas a algumas opções, princípios mais gerais, e em última análise, reduzida a posições do intencionalismo, ou teísmo revelatório, ou acidentalismo, a negação do teísmo revelatório. Assim, voltamos ao ponto de partida. Como o acidentalismo é uma refutação do conhecimento, ele deve ser o teísmo revelatório. No entanto, há apenas algumas opções a considerar aqui, religiões que afirmam ser revelações especiais de Deus. Por exemplo, o judaísmo talmúdico ou rabínico, o islamismo, o hinduísmo, o mormonismo, variedades do protestantismo, o catolicismo romano, etc. Foi objetado que é possível que se possa ignorar uma religião, por exemplo, uma religião desconhecida, e não ser capaz de demonstrar que ela também é uma refutação do conhecimento, de modo a estabelecer pela impossibilidade do contrário que a ortodoxia é verdadeira. No entanto, se for uma religião oculta e desconhecida, então obviamente não é teísmo revelatório, e voltamos à epistemologia autônoma, que foi demonstrada como falso. Portanto, elas também podem ser eliminadas e a ortodoxia pode ser demonstrada como verdadeira. Que a maioria dessas objeções ilustra, ao meu ver, é um fenômeno que eu chamo de perder a floresta epistemológica por se concentrar nas árvores epistemológicas. A maioria se concentra nos detalhes dos argumentos formais, se os argumentos transcendentais podem ou não provar a existência de Deus, se as disjuntivas verdadeiras são triviais e várias outras questões epistemológicas, ignorando o principal problema delineado anteriormente. A epistemologia autônoma não consegue explicar o conhecimento. Querem reduzir tudo à única coisa que se demonstrou epistemologicamente válida e, em seguida, forçar todas as discussões e argumentos a serem filtrados por sua epistemologia e filosofia autônoma, incapaz de fornecer justificativa para suas afirmações epistêmicas. No entanto, tudo isso serve para se prender aos detalhes insignificantes dos argumentos, enquanto se ignora a questão epistêmica mais ampla, questão meta-epistêmica. O que fundamenta e torna o conhecimento possível? O que torna as inferências lógicas, deduções, argumentos, etc., normativos e legítimos? Em outras palavras, o que vem primeiro, epistemologicamente falando, os argumentos, incluindo os argumentos transcendentais, ou a condição necessária para os argumentos?
Portanto, se os detalhes técnicos dos argumentos funcionam ou falham em algum nível, é simplesmente irrelevante para a questão maior em pauta, visto que estamos fazendo uma pergunta metodológica que é epistemologicamente anterior aos detalhes dos argumentos individuais em si. A questão maior é a seguinte: ou é um mundo intencional, com propósito, com Deus criando e sustentando esse mundo propositalmente, ou é um mundo de acidente. Se for um mundo de acidente e não de Deus, então não há afirmações significativas, nenhum conhecimento e nada que possa ser dito. Contudo, para afirmar que se trata de acidente e não de Deus, é preciso pressupor um mundo no qual significado e conhecimentos sejam possíveis, o que não é possível na visão do acidente. Portanto, não se pode afirmar o acidente. Logo, pela impossibilidade do contrário, Deus e o teísmo revelatório são a única opção. Isto também mostra porque Deus não é algo que possa ser estritamente provado, uma vez que isso significaria que, primeiro, teríamos que ser capazes de justificar a possibilidade do conhecimento, descobrir a epistemologia correta antes de termos a epistemologia correta, pela qual provaríamos Deus. Em vez disso, Deus é aquilo pelo qual tudo mais é provado. Como Menon afirma perfeitamente, não há um caso puramente racional para o teísmo, mas apenas uma explicação teísta da racionalidade. Portanto, falando estritamente, Deus não é algo deduzido, uma vez que isso dependeria de nossos sistemas injustificados criados pelo homem, que por sua vez pressuporiam que existe algo anterior independente de Deus, por meio do qual ele pode ser provado. A revelação de Deus não é validada por alguma epistemologia autônoma. Em vez disso, nossa epistemologia é validada pela revelação de Deus e pela história contida nessa revelação. A revelação de Deus é auto-autenticável, porque por meio dela tudo mais é autenticado. Deus é o Senhor e ele se revelou. Ele não se revela como um Deus genérico. Ele se revela na ortodoxia como o Deus triuno. E a sua revelação demonstra que ele é a única razão da razão. Bendito seja Deus, que ilumina a todos que vêm ao mundo.